Bem-vindos à quarta aula do nosso curso de Gestão do Conhecimento, da Teoria à Prática. Hoje, nós vamos falar sobre processos. Quais será que são os processos de gestão do conhecimento? Então, vamos ver aqui juntos. Então, eu desenhei esse fluxo aqui, esse ciclo, que fala um pouquinho sobre os processos de gestão do conhecimento, as fases, do processo de gestão do conhecimento, e a gente sempre começa com a fase de criação. O que é criação? A gente já vai passar por cada um desses, explicando mais profundamente, mas criação, resumidamente, é o processo de criar alguma coisa. Ah, Gabi, nossa, me ajudou muito. Aqui é onde a gente cria o nosso conhecimento. Lembra que a gente falou sobre combinar conhecimentos, utilizar o conhecimento no nosso dia a dia, aprender alguma coisa nova? Então, é aqui que acontece. A próxima etapa que a gente tem é o de captura do conhecimento. Isso daqui nada mais é do que tornar o conhecimento tácito em conhecimento explícito. Então, eu estou capturando aquilo que eu sei, eu estou registrando aquilo que eu sei, para eu não ter que reaprender em algum outro momento, e também para que outras pessoas consigam aprender com aquilo que eu já entendi. Depois, nós temos a organização e o armazenamento do conhecimento, que é onde, na maior parte, nós, gestores do conhecimento, entramos. Então, como que eu vou organizar? Vai ser em pastas? Vai ser em listas? Onde que eu vou armazenar? No software A? No software B? Em qual local que eu vou deixar disponível? De uma forma organizada, para que as pessoas consigam encontrar aquilo que eles precisam. Então, aqui tem muito a ver com a acessibilidade. Então, lembre dessa palavra, acessibilidade. Legal? A próxima etapa é a de aplicação, já que uma vez que eu organizei, registrei e armazenei, agora eu consigo utilizar esse conhecimento, aprender com ele e aplicar no meu dia a dia. Utilizar esse conhecimento no meu dia a dia. E uma vez aplicado, eu passo pela minha avaliação de aprendizado, e eu entendo. Foi útil para mim? Não foi útil para mim? Isso daqui deveria estar armazenado realmente? Tá faltando alguma informação? Então aqui a gente olha para a qualidade da base de conhecimento. E por fim, é a retenção. Então, eu retenho esse conhecimento se ele foi útil para mim, ou eu complemento esse conhecimento se está faltando alguma informação. Legal? Então, vamos ver cada um deles, como que acontece na prática. Então, aqui eu tenho a criação do conhecimento. Eu tenho esse processo de criar o conhecimento. O que é criar um conhecimento? É a geração de novo conhecimento, seja através de pesquisa, de desenvolvimento de novos produtos ou processos, ou mesmo pela experiência do meu dia a dia e pela minha criatividade, então criatividade dos colaboradores de uma empresa ou na minha vida pessoal. Com isso, eu vou criar conhecimentos tácitos e conhecimentos explícitos, ou seja, os conhecimentos tácitos que estão ali na minha cabecinha ou os conhecimentos explícitos que estão registrados em manuais, guias, papel de pão, sabe? Qualquer lugar que for. O próximo processo, lembrem que é a captura de conhecimento. Lembra que eu falei que é coletar o conhecimento tácito ou mesmo explícito que já está registrado, existente na organização, e eu vou registrar ele de maneira estruturada. Ou seja, às vezes um conhecimento pode estar de forma explícita, só que sem uma organização, de forma solta, né? Eu tenho um papel solto ali que eu registrei em algum lugar para não esquecer. Eu tenho um post-it solto com uma anotação só para não esquecer. Aqui não.
aqui eu vou estruturar esse conhecimento com algumas metodologias. Então, pode ser através de processos, desenhos de processos, fluxogramas, né? Na tecnologia, a gente tem os diagramas UMLs. Diagrama UML nada mais é que um conhecimento estruturado em forma de processo. Nós temos o BPMN também, que é a forma da gente fazer notação de fluxo de negócio. Então, como que a gente mapeia uma empresa, o que cada área vai fazer, como que as informações vão passar entre os setores. BPMN é uma ótima forma de fazer isso. Nós temos também as lições aprendidas, em que a gente tem uma estrutura para falar o problema, a causa e a solução, né? Para eu registrar o que aconteceu, por que aquilo aconteceu. Então, aqui a gente tem um problema, a gente tem o quê. Na causa, a gente tem o porquê. E a solução, a gente tem o como. Como que eu solucionei. Para que, se acontecer de novo, outras pessoas sabem o que aconteceu. Nós temos também entrevistas. Entrevistas também são formas estruturadas da gente registrar alguma coisa. Uma entrevista, ela pode ser estruturada. Aliás, uma entrevista pode ser não estruturada, pode ser estruturada ou pode ser semi-estruturada. Você sabe a diferença de cada um? Não estruturada é quando eu não tenho perguntas pré-programadas para eu fazer. Então eu vou lá no freestyle e eu vou conversar com você. Oi, como que é seu nome? Quantos anos você tem? O que você faz? E conforme a conversa vai evoluindo, eu vou fazendo minhas perguntas. Estruturada já não. Na estruturada, eu já tenho um roteiro de perguntas que eu quero fazer. E eu não posso, de jeito algum, sair desse roteiro. Por quê? Porque eu me planejei para isso. Eu entendi quais são as respostas que eu quero alcançar e não tem espaço para novas perguntas durante a minha conversa com a pessoa entrevistada. Já a semi-estruturada é uma ligação entre essas duas aqui, a não e a estruturada. A semi-estruturada, eu tanto tenho perguntas planejadas, um roteiro ali para eu seguir, quanto um espaço para eu fazer perguntas conforme a conversa vai, conforme eu vou descobrindo coisas sobre aquela pessoa. E ali surge a curiosidade, eu quero saber um pouquinho mais. Então aqui tem espaço para eu fazer essas perguntas extras. Legal? Vamos seguir. O próximo processo que a gente tem é a organização do conhecimento. É aquele que eu comentei que geralmente é onde nós entramos. Não que a gente não tenha captura, né, na nossa própria área, a gente precisa registrar os nossos processos, as nossas políticas, mas muitas vezes a gente entra aqui para fazer a organização do conhecimento da organização como um todo, né, da organização em que eu estou trabalhando. Então, uma vez que está capturado aquele conhecimento, ele precisa ser organizado de forma acessível, lembra que eu falei de acessibilidade? E de forma eficiente. Mas acessibilidade, Gabi, então eu vou ter que descrever as pessoas que falaram, eu vou ter que descrever as imagens, né? Pensando em uma acessibilidade para cegos, ou então eu vou ter que fazer áudio para as pessoas cegas também. Como assim acessibilidade? Gente, acessibilidade não é só para pessoas com alguma deficiência. A acessibilidade aqui é o fácil acesso. Às vezes uma base é tão poluída, tão desorganizada, tão cheia de coisa, que ninguém consegue encontrar nada, ninguém consegue acessar. E aí não me vale nada aquela base de conhecimento, porque ela não está sendo útil, as pessoas não estão conseguindo acessar os conhecimentos que ela precisa. Legal? Então, como que eu posso fazer essa organização? Eu posso pensar em categorias, então categoria A, categoria B, então por assunto ali, né? Qual que é o assunto que eu vou tratar? Como que eu agrupo esses assuntos em categorias? Depois a gente vai tentar fazer isso na prática, legal? Eu posso fazer por ontologias. Ontologia é uma coisa muito legal e ela é uma das bases da inteligência artificial.
porque aqui eu crio redes semânticas. Então, eu olho para a semântica das palavras e quais palavras têm a mesma semântica e eu junto essas palavras em uma única, a partir da sua semântica. Isso daqui também é muito interessante, vale a pena se aprofundar. Eu posso trazer mais informações sobre isso. E a gente também tem taxonomia. Lembra a taxonomia que a gente aprendeu na escola, né, nas aulas de biologia, em que eu tenho as famílias, né? É a mesma coisa, tá bom? Só que aqui é com os conhecimentos. Então, eu olho para a taxonomia de um conhecimento. Seguindo, eu tenho a aplicação do meu conhecimento, que eu uso no dia a dia. Nada mais é, então, que o uso... Nossa, que letra feia! Deixa eu fazer de novo. O uso no dia a dia. Como que eu vou pegar aquele conhecimento e utilizar no meu dia a dia? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer esse fluxo entre o conhecimento e o meu dia a dia? Então, esse processo envolve utilizar o conhecimento que está armazenado e compartilhado para eu melhorar os meus processos, as minhas tomadas de decisão, inovar ou resolver problemas. Por que o inovar aqui eu fiz uma caixinha em volta dele? Porque gestão do conhecimento está diretamente ligado à capacidade de inovar de uma empresa. Por que isso? Porque através da minha base de conhecimento, eu consigo encontrar coisas já descobertas, eu consigo encontrar as lições aprendidas. Então, o que já tentaram e não deu certo, para eu não repetir, eu consigo entender o histórico de alguma coisa, de uma funcionalidade, de um produto, da própria empresa. E com base em tudo isso, eu consigo pensar em coisas novas e disruptivas. Porque daí eu não perco tempo descobrindo alguma coisa. Eu não perco meu tempo errando, tentando e falhando. Eu consigo olhar para todo o histórico para que a minha inovação faça sentido com aquele contexto, com aquela empresa, com aquela área, com aquele produto. Então, a base da inovação é a gestão do conhecimento. Sem gestão do conhecimento, uma empresa não é capaz de inovar. Você pode ver, inclusive, que as empresas mais inovadoras do mundo, como a própria Google, a Amazon da AWS, a Amazon, a Apple, enfim, as empresas lá do Vale do Silício, que são as mais inovadoras do mundo, todas elas têm gestão do conhecimento em suas organizações. Seguindo aqui, nós temos a avaliação de aprendizado. Tão importante quanto registrar é saber a qualidade daquele conteúdo. A base de conhecimento, o objetivo, de gestão do conhecimento e base do conhecimento, não é que eu faça um registro descomedido, começar a registrar tudo, encher a minha base de conhecimento de coisas que não fazem mais sentido, ou mesmo de uma forma desestruturada que as pessoas não consigam acessar. Então, eu preciso entender a qualidade da minha base, e é aqui que entram os nossos indicadores. O tão temido indicador na gestão do conhecimento, que muitas pessoas têm dúvidas. Então, é aqui que a gente entende. Eu vou medir, então, principalmente os resultados obtidos com o uso do conhecimento.
Como que eu faço isso, Gabi? Se você está registrando, por exemplo, o uso de um produto, quanto que tem caído as dúvidas sobre o uso daquele produto? Quanto que tem aumentado o acesso a essa base do conhecimento? Veja que ele precisa ser desproporcional. Quanto mais o acesso, menor as dúvidas. E se está diminuindo a dúvida, é porque a base está com qualidade, está com os conhecimentos necessários. As pessoas estão utilizando ao invés de perguntar para outra pessoa. Então, isso é um baita de indicador. A gente também passa a identificar aqui as lacunas ou as áreas que precisam de melhoria. Então, se eu não estou tendo tanto acesso, se meu acesso está baixo e as dúvidas estão altas, por quê? Se eu tenho tanta coisa registrada, possivelmente você não está registrando as coisas importantes, você está registrando as coisas talvez mais fáceis, ou aquilo que você sabe, mas não é exatamente o que as pessoas estão com dúvidas. Então faça uma análise das dúvidas, olha lá para a base de chamados, tenta entender o que mais gera dúvida e a partir disso registre as informações. Isso vai te ajudar muito a melhorar a sua base de conhecimento. Bom, vamos seguir para o próximo. Outro processo extremamente importante é o de retenção de conhecimento. As pessoas estão registrando o seu conhecimento ou elas estão só utilizando o que já existe registrado? Lembra que o processo de criar o conhecimento é justamente de eu ir utilizando os vários conhecimentos que eu adquiri para criar um novo conhecimento. Se eu não registro esse novo conhecimento, eu estou perdendo alguma coisa, percebe? Eu estou perdendo algo. Porque quando eu utilizo esses conhecimentos aqui adquiridos, no meio do processo eu posso aprender coisas novas. Eu posso adquirir um novo conhecimento que vai se transformar nesse conhecimento maior. E quando eu não registro, eu estou perdendo o capital intelectual da organização. E isso é muito grave. Então, quando essa pessoa, por exemplo, saiu, leva com ela esse conhecimento aqui que ela adquiriu com a experiência dela dentro da empresa. Então, tudo isso aqui, já era. Eu vou continuar com esses conhecimentos menores. E aí outra pessoa vai ter que ler tudo de novo, passar pelo mesmo processo com ela. Pode ser que ela passe? Pode ser. Pode ser que ela tenha o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento, descubra as mesmas coisas? Pode. Mas vai concordar comigo que é bem difícil as pessoas terem o mesmo tipo de pensamento, processo de criação. Então aqui eu perdi um grande ativo intelectual da minha organização. E lembrem que a gente falou que o conhecimento, hoje em dia, na era que a gente vive, ele é um diferencial competitivo. Então, é ele que faz eu me destacar. Se eu tô perdendo esse conhecimento aqui, menor chance de eu me destacar e de ter esse diferencial. E maior a chance de quando essa pessoa sair, ir lá pro seu concorrente. E a gente não quer isso. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo na próxima aula.